Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que vocês estão assistindo, desde que vocês assistam, tá? Tudo bem, Mônica Rissato e Gojoba? Gente, hoje a gente vai continuar falando sobre a escravidão no Brasil colonial, tá? Vocês vão ouvir uns barulhos ao fundo, porque meus filhos estão de férias e criança em férias, a casa fica iluminada, né? Então, não reparem no barulho ao fundo, porque eu não tenho paredes com proteção de sons, tá bom? Então vocês vão ouvir aí uma galerinha aí no fundo fazendo alvoroço, típico de uma sala de aula, né? Mas tá, beleza, vai dar pra gente gravar o vídeo mesmo assim, tá? Bom, gente, ontem eu fui falado sobre a causa da escravidão, né? Que era nada mais, nada menos que a falta de mão de obra aqui no Brasil. Então eles recorreram ao tráfico negreiro, né? E qual que era, por que eles tinham esse tráfico negreiro? Porque trazia dinheiro para quem ia lá buscar essas pessoas, esses seres humanos, né? Eles tinham lucro, né, ao vender esses escravos, tá? E mais lucro ainda tinha quem comprava, porque ia ter mão de obra gratuita, tá? Então foi falado sobre isso, as condições, né, em que eles viviam, que eram péssimas, tá? Eles trabalhavam demais, eram como uma palavra que não seja tão pesada. É que não existe uma palavra leve para uma coisa dessa. Eles eram muito castigados, tanto que a faixa etária de vida de um escravo adulto era menos de 10 anos, gente. Quando eles alcançavam a idade ali de 18, 19 anos, eles não duravam mais que 10 anos, tá? Então eles tinham uma faixa etária de idade muito baixa, tudo bem? Foi falado também que eles também não podiam cultuar a sua fé, eles não podiam falar o seu idioma. Gente, eu cometi uma gafe ontem sobre aprender a ler e escrever. Existia essa prática sim, tá? Mas isso eram para escravos que trabalhavam dentro de casa, escravos que acompanhavam seus donos em negócios. Então, eles precisavam de escravos de boa aparência e que sabiam ler e escrever para ajudá-los em suas negociações. Tudo bem? Isso existia. Tá? Porque para eles não terem que contratar uma pessoa que fizesse trabalhos, que liam, que fizesse coisas assim, eles pegavam os escravos de boa aparência, os jesuítas ensinavam eles a lerem e escrever, tá? Para poder acompanhar os seus senhores, tudo bem, gente? Essa prática existia, tá bom? E tinha aqueles escravos de ganho que trabalhavam no comércio. Para isso eles precisavam de quê? Saber ler, saber fazer conta e saber se comunicar bem com os clientes que chegavam nessas mercearias. Beleza, galera? Bom, e também a gente falou sobre como começou a forma de luta deles, né? A forma de resistência. A forma de resistência nada mais, nada menos era, eles entravam num atrito, fugiam e iam para os quilombos, que eles criaram, esses quilombos, tá? Quando falaram assim, mas já estava pronto. Não. Quando eles começaram a fugir, né, quando deu aquela vibe, aquele enter né, eles apertaram lá a teclinha do enter, não, a gente pode contra essa galera, só a gente dá né, a gente é grande, a gente é forte, a gente consegue ir pra cima. Eles tiveram a ideia de ir pro meio da mata, construir pequenas barracas, coisas assim que tinha ali na natureza, né, eles utilizavam para poder se manter lá dentro, e eles começaram a construir os quilombos, tá? E muitas pessoas iam para esses quilombos. Em outra pauta, eu vou falar exatamente sobre os quilombos, tá, gente? Porque tem uma galera forte aí, tá? A gente tem Zumbi dos Palmares, tem uma vasta galera aí que foram muito marcantes na história dos quilombos. Tudo bem, gente? E ainda existem quilombos, tá? A gente vai entrar em todos esses detalhes. Só que aí, gente, o que acontece? Né? A escravidão rolando aqui e tal, e por volta ali de 1830, 1833, a Europa resolve acabar com a escravidão. Porque, como eu disse no vídeo de capitalismo, a coisa do mercantilismo, né, que era o comércio no mar, começou a aumentar muito. Eles começaram a conhecer vários outros países e começaram a comercializar demais. E precisavam de pessoas para gastarem esse dinheiro, certo? Para usarem esse dinheiro. Então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a proibir a prática do tráfico negreiro, os europeus. Eles mesmos começaram com isso e eles mesmos começaram a acabar com isso. Mas por uma questão política e econômica,
tá? Então, o que que acontece? Eles vão e criam uma lei, tá, gente? Essa lei se chamava Bill Al... Gente, desculpa, eu enrolei tudo aqui. Bill Alberdin. Bill Alberdin, tá? Esse era o nome da lei. Que lei era essa? Bill Alberdin. Essa lei, gente, nada mais era que os europeus criaram, pegaram a marinha europeia, certo? E colocaram determinados navios e treinaram pessoas da marinha, soldados da marinha, marinheiros, para parar navios no meio do mar, para abordar navios no meio do mar, para ver se eles estavam fazendo tráfico negreiro. E se eles estivessem fazendo tráfico negreiro, essas pessoas eram presas e os escravos, né, os sequestrados, eram levados para a Europa e lá eles colocavam essas pessoas para trabalhar, para ganhar dinheiro, tá? Não como escravos, para ganhar dinheiro. Essa ideia a gente veio junto com o iluminismo, tá? Vai ser outra aula também, né? Junto com o iluminismo. Porque os pensadores, né, do iluminismo, eles eram totalmente contra essa coisa da escravidão. Só que, por outro lado, eles não eram bem vistos, tá, pela sociedade. Só que os caras de grande patamar, o que eles fizeram? Eles usaram essa ideia de liberdade, né, de revolução dos iluministas para poder lucrar. E essa foi uma forma, né? Porque assim, com escravos não tinha como lucrar, porque a maioria da população era escrava. Com que eles iam gastar dinheiro se eles não ganhavam dinheiro? E eles precisavam de pessoas para gastar esse dinheiro. Tudo bem? Para poderem comprar as coisas que eles estavam conquistando. Beleza, gente? Até aí? Então, assim, não se esqueçam desse nome, gente. Lei de Bill Alberdin. Bill Alberdin. É a lei que dizia que a Marinha Europeia, a Marinha Britânica também podiam parar navios no meio do mar para inspecionar esses navios e ver se tinha escravos dentro desses navios. E as pessoas eram presas, tá? Ó, que legal, né? Uma luz no fim do túnel, obviamente com interesse, né, em outras coisas. E eles começaram a obrigar os outros países que não queriam a abdicar dessas leis de liberdade, eles começaram a cobrar. Mas o Brasil era um lugar que usava mão escrava ali, ó. Eles estavam no auge do uso da mão escrava, tá? Bom, em 1871, gente, foi criada a lei do ventre livre. O que era a lei do ventre livre? Toda mulher escrava que engravidava, quando ela dava à luz, essa criança nascia livre, não podia mais ser escrava, tá? A partir dessa data. Agora, gente, se a gente for parar pra pensar, o que ia ser dessa criança, pelo amor de Deus? Porque a mãe era escrava. Ela tinha que cumprir com as obrigações dela ali dentro da casa do senhor, dos seus senhores, ou na senzala. E essa criança, que liberdade era essa? Ficava lá jogada? E era isso que acontecia, tá? Esse bebê ficava ali, quando ela podia, ela cuidava, outras mulheres cuidavam. Era mandado pra senzala, porque a mulher de dentro de casa, a escrava de dentro de casa, não podia deixar de fazer seus afazeres. Como que ela ia cuidar dessa criança? É uma coisa meia, né, que não rola, né? E depois, gente, veio outra coisa. Veio outra coisa que eu falo que foi assim, foi bizarro. Foi em 1885, a lei do sexagenário. O que era o sexagenário? Sexagenário era quando o escravo completava 60 anos, ele era libertado. Gente, era muito raro o escravo chegar a 60 anos, porque com a vida que eles levavam, apesar que tinha, tá? Tinha escravos que chegavam até 60 anos. Então, com 60 anos de idade, tipo, se aposentar. Manja, gente. Agora é só analisar, né? Pois é. Acho que algumas coisas se repetem, né? Deixa eu ficar quieta aqui que é melhor. O que esse cara ia fazer com 60 anos de idade? Pelo amor de Deus, depois de ter trabalhado a vida inteira, apanhado, ser surrado, passar fome, o que ele ia fazer? Ele não tinha pra onde ir. E a partir do momento que ele estava livre, o senhor de terras não tinha mais obrigação com ele. Esse cara ia fazer o quê? Ia pro quilombo. Ia pro quilombo, tá? E já estava num estado assim que mal andava. Porque imagina a vida dessa pessoa como foi. E chegar aos 60 anos era uma vitória, né? Tá, essa lei, gente, ela foi assinada em 1885, tá? Por... não lembro o nome do cara. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Lei... Não era esse nome não, gente. Desculpa. Deixa eu só olhar aqui na minha colinha. Deixa eu lembrar o nome desse cara que fez a lei do sexagenário.
Não, não tem aqui. Bom, foi uma lei criada por um dos conselheiros lá do Império, tá? Para que os escravos acima de 60 anos não trabalhassem mais. Mas, gente, o cara com 60 anos ia fazer o quê? Era um problema, né? Enfim. Bom, outra coisa também que podia ser feita. O senhor de terras, ele podia, no seu testamento, dar a liberdade para alguns escravos, tá? Ele poderia deixar lá como um prêmio, né, para os escravos, né, liberdade para alguns escravos, que era a carta de alforria, tá? Foi criada essa carta de alforria. E existiam outras formas de se conseguir essa carta de alforria. Os escravos de ganho, por exemplo, eles trabalhavam no comércio, tá? E eles recebiam uma determinada porcentagem muito baixa, tá? A partir do momento que criaram essa carta de alforria. Eles começaram a receber uma pequena porcentagem do trabalho deles para que eles tivessem condições ou ilusão de conseguir comprar essa carta de alforria. Só que essa carta de alforria, gente, era uma ilusão, porque assim, eles compravam a carta de alforria hoje, caía no mundo, aí ia lá um cretino e capturava esse cara, ele virava escravo de novo. Pegava essa carta, rasgava e acabou. Entendeu? Então, meu pensamento dessa carta de alforria foi uma baita de uma hipocrisia que inventaram, tá? Bom, o tempo passa, vai, lei daqui, lei dali, pá, lei pra todo quanto é canto, tá? E os europeus pressionando para acabar com a escravidão, porque o capitalismo precisava entrar em ação em todos os lugares do mundo. E aí, em 1888, no dia 13 de maio, a princesa Isabel, como eu disse ontem, filha de Dom Pedro II, neta de Dom Pedro I e de Dona Leopoldina, ela assinou a Lei Áurea, tá? Que era a liberdade para todos os escravos. A partir daquele momento não existiria mais escravidão no Brasil, 1888, tá? A data que marcou a vida dessas pessoas. Depois de 335 anos de escravidão, quantas pessoas morreram e nasceram, né, nesse período? Só que aí, gente, eles não criaram um plano. Eles não criaram não arquitetaram um plano de vida para esses escravos. Simplesmente foi lá, assinou aquela lei e falou, agora se vira, cai no mundo, se vira. E com isso, gente, imagina agora, pensa vocês, o que ia ser desse povo, pelo amor de Deus? Só que eles tinham um plano sim, mas eles tinham um plano que beneficiava eles mesmos. Porque existia uma conversa de embranquecer o Brasil. Eles queriam o Brasil com cara de um país europeu. E 80% da população brasileira era negra. Era negro. Porque 80% da população era escravo, né? A minoria era senhores de terra. E essas pessoas, eles foram nascendo mais gente, Obviamente que houve lá miscigenação, porque os escravos, eles se envolveram com índios, principalmente os que foram para quilombos, tá? Se envolveram com indígenas. Tinham umas mulheres que tinham filhos dos senhores de casa, certo? Então, virou um negócio assim que a miscigenação correu solta durante esse período. Foram 3 séculos. Então, a miscigenação correu solta, né? Então, se a pessoa tivesse uma cor um pouco mais, né, fosse um pouco menos branco, colocar dessa forma, já era considerada uma pessoa negra, tá? E essas pessoas não tinham mais lugar no Brasil, porque eles foram libertos e não foi criado um plano de estadia para eles, porque eles não queriam mais negro trabalhando para eles. Começaram a trazer italianos, gente de todo lado, tá? Veio gente de todo lado para trabalhar aqui para poder embranquecer o Brasil. Gente, embranquecer, eu acho essa palavra, assim, cara, é bizarro. E o que aconteceu com esses negros, com esses escravos que foram abolidos, né? Que conseguiram aí a abolição? Foram pro meio do mato, cara. Porque ninguém queria contratar esse pessoal para trabalhar, que não queriam negro trabalhando. Eles queriam que os negros simplesmente sumissem, desaparecessem do planeta Terra, não sei como, ia acontecer uma coisa dessa, porque a maioria da população era negra, tá? Eles não queriam para ele trabalhar na plantação, não queriam para trabalhar nos comércios da cidade, porque as cidades já estavam gigantescas nessa época. E aí, essa galera, não dá para se dizer se era pior ser escravo ou se era pior ficar livre, porque eles não tinham
praticamente para onde ir. A grande maioria procurou os quilombos, por isso que eu disse pra vocês, chegar ao ponto de ter 3.000 quilombos, tá? Só que eles iam viver do quê? Só do que eles pegavam no meio do mato? Até eles conseguirem plantar, até eles conseguirem poder usufruir daquilo que eles estavam plantando. E animais, como é que eles iam comprar animais? Eles não tinham grana para isso. Então eles foram simplesmente jogados. Se vira, cara. E como eu disse, começaram a vir italiano pra cá, vir uma galera pra cá pra poder trabalhar e receber, tá bom? Pra isso. Mas a ideia principal era que esses negros desaparecessem. E não tinha como, gente. Não tinha... isso era... Por isso que eu digo pra vocês, a escravidão no Brasil foi uma coisa, assim, perturbadora. Perturbadora. Desde o início até o ato da abolição. Primeiro, essa ideia de ventre livre. Gente, essa é a coisa mais absurda que poderiam ter criado. Depois, o sexagenário. O que esse cara ia fazer depois de 60 anos? Sem dinheiro, sem ter não ter uma casa pra morar. Ir pro quilombo, porque graças a Deus tinha os quilombos, né? Bom, gente, falando um pouco da fé deles, né? Porque vocês falam, não podia cultuar a fé, mas ainda existe o candomblé, a umbanda, né? Um monte de referências à fé africana. Exatamente. Eles não deixaram de cultuar sua fé, eles cultuavam escondido. Mas isso vai ficar para outra aula. Nós tínhamos os nagôs, nós tínhamos várias tribos. E cada uma dessas tribos tinha um deus em que eles acreditavam, que nós conhecemos como orixás, tá? Hoje eu não vou poder falar nisso, gente, porque se eu falar nisso eu vou abrir um leque aqui que vai levar umas 3 horas para me explicar, tá? Então, assim, nós tínhamos várias etnias aqui, descendentes de várias etnias africanas, que cada uma delas cultuava um deus, que nós conhecemos como orixás, que hoje tem, tem o candomblé, a umbanda e assim vai, tá? Mas isso vai ficar para outra aula, tá? Então, gente, o que a gente tá falando hoje? O que aconteceu com essa galera depois da liberdade, depois dessa liberdade? Eles tiveram que se virar e correr atrás de sobreviver. E era muita gente. Era muita gente. Tinha um ou outro que os donos de terra pegavam carinho, sei lá, o que acontecia ali, eles davam estudo para esses escravos, eles, como eu disse, ensinavam a ler e escrever. Esses ali, eles conseguiam ali ainda, né, trabalhar, porque eles ainda ficaram com esse pessoal, né, que eram, aos olhos deles, não tinha uma beleza, né, dentro do padrão deles, tá? Mas a grande maioria foi vaza, você tá livre, você não queria liberdade? Vaza. Vaza pra onde? Na cidade ninguém queria esse povo. Nas fazendas também não queriam mais. Tiveram que ir pro meio do mato e começar a vida deles, tá? Então foi uma crueldade inimaginável. E até hoje, gente, eu posso dizer que a gente ainda vê muitos atos de racismo, né? As pessoas nem isso é conversinha, mimimi. Não, não é mimimi, gente. Infelizmente não é. Eu, como professora, já presenciei muita coisa ruim, muita coisa feia. Quando eu trabalhava em empresa privada, eu cheguei a ver coisas assim, não contratar porque era negro. Eu vi isso. Não foi ninguém que me contou. E eu cresci em uma situação que eu chegava a ouvir, não casa com negro não, porque senão vai nascer negrinho, vai ter que fazer trancinha no cabelo. Gente, isso eram umas coisas que a gente ouvia, né? Hoje em dia as pessoas são mais maquiadas, né? As pessoas são mais maquiadas. Mas falar pra mim que acabou, não acabou, gente. Não acabou. Não acabou. Infelizmente não acabou. A gente ainda tem que lidar com isso. A gente ainda tem que ver coisas absurdas, né? Então aí fala, não, mas eles tiveram várias oportunidades. Aonde esse povo teve alguma oportunidade? Aonde eles têm oportunidade hoje? Ah, mas tem a cota. Cota? Você acha que essa cota é suficiente? Esse povo, eles construíram o nosso país. Hoje a gente tem o que tem, a gente é o que é por conta dos africanos, por conta dessas pessoas que foram escravas. E agora estão seus descendentes. Nós somos descendentes deles. Eu sou descendente de africano. Aí, mas você é branca. Tá, eu sou branca, mas eu sou descendente de africano. Mas e quem realmente é negro? Que oportunidade que essa pessoa tem, cara? Bom, eu não vou levantar uma questão muito
Mas eu gostaria, gente, de falar uma coisa aqui que eu acho a coisa mais linda, tá? Que é uma música do Jorge Aragão, tá? Grande compositor, né? Maravilhoso. Eu não vou cantar porque eu sou péssima cantora, né? Eu como professora sou uma... Eu como cantora, eu sou uma ótima professora, né? E nem sou tão boa assim, né? Então eu queria ler esse trecho dessa música dele, tá, gente? Quem cede a vez não quer vitória. Somos herança da memória. Filhos de todo açoite. Fato real de nossa história. Se preto de alma branca para você é exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer. E nem resgata a nossa identidade. Temos a cor da noite, filhos de todo açoite. Fato real de nossa história. Então, é isso, gente. Se preto de alma branca para você é exemplo de dignidade, eu não sei qual é... Eu não sei o que é dignidade. Porque para mim somos todos iguais. E para todos somos todos iguais. A única coisa que nos difere um dos outros é o nosso caráter. Não é o fato de ser mais bonito, não é o fato de ter uma profissão boa, não é o fato de ter mais dinheiro. É o nosso caráter. É a nossa condição como ser humano. E entender que muitas pessoas foram vítimas para que a gente pudesse ter o que a gente tem hoje. Bom, gente, desculpa se eu ofendi alguém, não era a minha intenção, tá? A minha intenção sempre é poder levar conhecimento e libertar mentes que estão presas a conceitos que não têm o menor sentido, tá? Obviamente que eu não vou pregar coisas erradas aqui, nem em ódio, nunca, jamais. E nem dentro de sala de aula, não é o meu objetivo. Mas sempre que eu puder pregar o bem e um ponto positivo sobre ter caráter, eu vou pregar sim. Porque o ódio não é uma coisa de uma pessoa que tem caráter. O preconceito não é uma coisa de quem tem caráter. E quando eu falo de preconceito, eu não estou falando só de cor. Eu estou falando de muitas coisas. De status social. De escolhas. Preconceito é uma coisa que é arcaica, tá? As pessoas se dizem tão modernas, mas elas ainda têm esse conceito arcaico, tá? Esse conceito medieval, que é o preconceito. Você ver uma pessoa e colocá-la numa situação só de olhar para ela.